Imagine uma viagem de bike que levou 3 anos, 3 meses e 3 dias ao redor do mundo. Foram 50 mil quilômetros e 59 países. Foi isso que nosso amigo Danilo Perrotti fez, em cima de uma bike, é óbvio. Vamos conhecer a história dele? Meu nome é Danilo Perrotti. Eu realizei uma viagem ao redor do mundo durante 3 anos, 3 meses e 3 dias. Percorri 59 países. Eu comecei a viagem no dia 8 do 8 do 8, 8 horas e 8 minutos. E terminei a viagem no dia 11 do 11 do 11, 11 horas e 11 minutos. No mesmo lugar que eu comecei, em Belo Horizonte, na Praça da Liberdade. E nessa viagem eu percorri 59 países e pedalei 50 mil quilômetros em todos os continentes do mundo, de bicicleta. E aí fiquei 8 meses planejando a rota, para saber para onde eu vou, quando eu vou, que época que eu vou. E fui planejando essa rota. E vendo a questão de visto, os vistos todos você vai ter que pegar um país antes do outro. Você está no Egito, vai para o Sudão, você tem que pegar o visto do Sudão no Egito. Não tem como você pegar visto de todos os países. Então, pesquisando essas coisas. E aí, dei a largada no dia 8 do 8 de 2008 e comecei a volta ao mundo. A partida que foi de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro pela Estrada Real. Eu fiz a Belo Horizonte para o Rio. Então essa foi a largada, né, para começar a volta ao mundo. E aí voei para Londres, na Inglaterra, de onde eu tinha feito a viagem de teste. Eu tinha saído um ano antes para fazer a viagem de teste. E de lá subi para a Noruega, que era a rota que eu já tinha traçado antes de sair. E meu pai me acompanhou um pedaço, ele fez a Holanda, Alemanha, Dinamarca, pedalou comigo. Ele só pedalou filé mignon. Quando ficava difícil, ele cascava fora. E aí pedalou esse pedaço, aí eu fui para a Noruega, depois Suécia e cruzei a Europa até a Grécia. Na Europa eu andei 17 países na Europa. E eu fui na Noruega quando estava começando em outono, inverno, assim, era setembro já estava começando a ficar frio. Então, sempre em direção ao sul, cruzando o continente em direção ao sul, para a Grécia. E dali eu fui para a Itália, meu pai voltou de novo, pedalou um pouquinho na Itália, a Grécia, foi embora. E dali eu terminei a Europa e cruzei ali a porta entre o Oriente e o Ocidente, que é na Turquia. Aí na Europa eu peguei muita chuva, acho que foi muita chuva, eu já estava começando a chegar o inverno, então muita chuva. Pedalar com chuva é muito ruim. Viajar de bicicleta e pedalar com chuva é muito ruim porque você está molhado, normalmente você vai acampar, a bicicleta vai ficar molhada, a barraca vai ficar molhada, a sua roupa vai ficar molhada, o sapato vai ficar molhado. Outro dia você vai acordar, vai botar o sapato molhado. Então isso que começa a te minar, começa a te cansar, não o pedalar em si. A Europa não tem muita novidade, culturalmente é muito parecido com a gente. Então a Europa eu chamo de parquinho de diversão. A Europa, Estados Unidos, parquinho de diversão, assim. Que é tudo muito certo, tudo organizado, né? Isso na Europa Ocidental. Aí você vai entrar já no leste europeu, que é os países da antiga União Iugoslávia e tal, que já são os países mais pobres. Então já é um país já sem estrutura, não tem uma estrada só, às vezes de terra, tipo Bósnia, Sérvia, Kosovo. Quando eu fui no Kosovo, o Kosovo tinha acabado de pedir independência, então o país estava meio em guerra ainda. E aí Macedônia, Albânia também. Então assim, ali já começa a ficar mais diferente, assim. Já começa a ter um choque cultural mesmo, assim. Porque ali muitos países são muçulmanos, apesar de estar na Europa, são países muçulmanos. São países pobres, mas muçulmanos, então já começa a ter uma diferença, já começa a te tirar do seu lugar comum. Que a Europa é um lugar comum, para mim. E dali que a coisa começou, eu comecei a absorver as diferenças, né? Já começando a diferença você estar na Europa, que é um dos países ricos, e você já ir para o país pobre. Então isso já te chama bastante atenção em cima da bicicleta, você já consegue perceber com muita sutileza essas diferenças, como o mundo vai se desenhando, né? Como ele vai mudando. Você está num lugar super estruturado, aí você cruzou uma fronteira, já é um lugar que não tem nada, as pessoas já bem simples, não falam inglês. Então, assim, essas coisas que a bicicleta vai te trazendo de uma forma muito real, assim, né? Muito próxima. A bicicleta é
um instrumento mágico que eu falo. Ele tem uma magia assim que ela te aproxima das pessoas. Ela traz as pessoas até você, as pessoas não têm medo de aproximar de você. Então, ela tem essa magia de te aproximar das pessoas, de uma forma muito sincera, muito verdadeira. Né? E se eu chegar de carro, o cara já vai chegar, tem dinheiro, tem isso aqui, vou pedir dinheiro. De bicicleta, não acontece. Acontece em países muito pobres, né? Você vê as crianças pedindo dinheiro, mas é assim, não é uma regra. Então, isso é muito legal, a proximidade que a bicicleta proporciona. Ali que foi meio que para esquentar para começar mesmo a viagem. A viagem começa mesmo quando entra no Oriente, ali, Ocidente e Oriente, na Turquia. Ali começa a viagem. Ali realmente as coisas começam a me marcar, eu começo a aprender, a viagem começa a me ensinar. Na Europa ainda era o começo ainda, era bem o início ainda. Então a Europa a viagem em si não começa na Europa. Ela começa quando entra na Turquia. Ali realmente eu começo a aprender. A viagem começa a me ensinar. Eu começo a me provar. Eu começo a saber quem sou eu, o que você acredita, o que você está buscando. Ali no Oriente Médio, ali que as coisas começam, que realmente a viagem começa a fazer sentido. A gente continua no próximo programa. Vamos Pedalar fica por aqui. Semana que vem temos mais, hein? Vamos pedalar?